Oi, Hi todo mundo, everyone, bem-vindos. welcome. Opa, I'm so eu tô tão excited about the animado com o movie filme today. de hoje This is going que to literally literalmente vai blow explodir a your tua mind mente, wide vai open. deixar super We are aberta. going to, Nós vamos we're usar going to use filosofia hoje, nós philosophy vamos today. usar We're going to use metafísica, metaphysics. We're going vamos to usar use ciência e science física and quantum quântica, physics. eu vou usar um We're pouquinho going de to use a little bit of psicologia, nós psychology. vamos usar We're going tudo que to estava na use história da raça uh, humana. Vamos everything that's entender been in the como que a history gente of vai the perdoar agora human mesmo. race Como a to gente vai deixar realize how to aí a forgive right crença now. que todo How to mundo let e go of você é distorted separado de Deus. perception. E que filme? Um How to let filme go of the chamado belief that you're separate Einstein from e everyone Eddington. else and separate from Um God. filme baseado em And eventos que what a ocorreram no movie. começo do We have a século movie XIX, um called pouquinho antes de Einstein and começar a Primeira Eddington. Guerra Mundial. And this is a E movie esse based on filme actual events that acontece occurred in the early durante a Primeira 1900s. Guerra. Uh, Vocês vão right amar a before the outbreak of perseguição the ao amor. First World Eu não War. me And importo the com o que movie vocês will take chamam isso. place during, Chame de Deus, chame de the movie amor, will get into the chame place de where there's a world verdade, war going on. chame de unidade, So, chame de you realidade, gotta love the chame de pursuit of paraíso, truth. chame de I don't nirvana. care what you call it. Não interessa que Call it palavras God, você use, call it truth, mas call it qualquer love, call disciplina it nesse mundo, oneness, matéria nesse call it mundo, é reality, feito de call it crença. heaven, call it Então a nirvana. gente It tem doesn't que matter estudar what as word coisas you nesse mundo. use, Estudamos but coisas. E lá para every trás, na single antiga China, discipline eles começaram a in this ter world uma is não based on dualística belief. So filosofia e we have the espiritualidade. study of things Depois in this disso, world. We study Jesus things. chegou e ele And era a experiência back in viva de ancient unidade, China, de they amor, began to de have a luz, de amor non-dualistic de Deus. E ele foi spirituality a and philosophy demonstração no that was planeta there. Terra When Jesus desse came along, he was absoluto the uno, living dessa experience unidade, of de oneness, of absoluta love, of light, divindade. of God's Era a love. expressão, And mas he was essa the demonstration. divindade é He was the puramente demonstration luz. A on luz planet Earth não of é this absolute masculino ou oneness, feminino. absolute Esses divinity. It continuam was just dois expressed, termos but this dualistas divinity is pure light. que passam Light pela is not luz, male or mas a female. luz Light is está not antes do masculine or tempo. feminine. Those are É still dualistic anterior ao terms Big Bang, that are é anterior à pasted onto crença the de light. separação. But the E light is hoje eu vou prior com to você time. nessa It's prior jornada to the Big Bang. onde It's você vai prior to ouvir the belief os in mais separation. diferentes And ângulos em today coisas I'm que going to go vão with you te on a journey explicar where you're esse going to hear mundo more bem different louco angles e por que and você não deve things that will acreditar nele. explain E quanto mais this você crazy entende da world and onde why esse you cannot universo believe in it. veio, The more you da onde esse understand cosmos surgiu, where this você world vai and this dizer, eu não cosmos posso came acreditar from, you nisso. will say, E você está I certo. can't believe this. Eles não And you're são right. realmente capazes You're de not really acreditar em alguma capable of coisa believing que é tão something that falsa, is false quando você foi when you're criado created pelo by Espírito spirit para ser to be real, para real, ser to be verdadeiro. true. Então, antes de So entrar nesse let's just, filme, before we vamos get into se the divertir movie, um let's pouco just have some fun com coisas uh, diferentes, por with exemplo, different ciência. things Quando a like, gente volta e for vê a example, história da science. ciência, nós vemos When we go que os back and look at métodos the history of científicos science, têm as suas we raízes see no that the senhor Isaac scientific Newton. method has its E roots ele, in basicamente, começou a Sir formular toda a Isaac cosmologia Newton. e toda a And Sir Isaac filosofia Newton, basically, baseada no he cosmos, em started to objetos formulate separados, a em whole coisas separadas, cosmology, a em whole tempo, em philosophy espaço, em based gravidade, on em the cosmos, movimento, em on separate energia. objects and O separate Isaac things, Newton da Inglaterra on time, on basicamente space, on veio com alguma gravity, coisa que a gente on chama motion, de on método energy. científico, Sir que Isaac Newton of basicamente você England, he mede o basically mundo, came up with what we daí would você call deduz, daí the você scientific conclui, method. e Basically, daí you você measure the desenha as suas world and then conclusões you e as deduce or leis you conclude, you baseado draw naquelas conclusions nas suas and medidas, laws nas suas and observações. rules Então, based basicamente, a gente on vai those chamar o Sr. measurements, Isaac those Newton de observations. pai da ciência. So Tudo no basically, we're método going to call Sir científico Isaac vai Newton, atrás he's do basically like, seu he's like the father Isaac of science, Newton. okay? E se você vai atrás Everything in dos the scientific ensinamentos não method goes back to Sir dualísticos Isaac e dos Newton. grandes ensinamentos And do if Vedas, you go back Vedanta, into se the você novel vai teachings atrás and the do que o great Jesus teachings ensinou, of the no curso em Upanishads and the Milagres, o que Veda ele Vedanta, and ensina you para go back nós? into what É que o que a Jesus gente is teaching percebe in A através dos Course in 5 Miracles, sentidos, what dos he is nossos teaching olhos, us is ouvidos, o que a that gente what we're cheira, perceiving
toca, sente e saboreia tudo o que a gente percebe, é o que Jesus chama de ilusão. E é o que os ancestrais, os antigos e os Vedantas chamavam de Maya, que significa a mesma coisa, que tudo que é percebido pelos cinco sentidos são absolutamente uma ilusão. Não tem realidade nenhuma, porque Deus não criou isso. E tudo que é real é Deus, e tudo que vem de Deus. Então, Cristo, não estamos falando de Jesus, o homem, nós estamos falando de Cristo, que é uma ideia na mente de Deus. É uma ideia pura, é uma ideia, uma pura criação de Deus. Então, Cristo é pura luz, puro amor, eterno, imutável, e a ideia de Cristo é parte da realidade. E Deus é parte da realidade. E o Cristo como uma criação. Então, nosso estado natural é ser Cristo, mas são criações do puro Espírito. Então, tudo sobre a realidade e tudo sobre o paraíso, os céus, é o puro Espírito, é o Espírito puro. O Espírito é a realidade. E o puro Espírito tem a causa, que é a causa de Deus. E Cristo é o seu efeito. Então, as criações de Cristo também têm efeitos adiante, mas eles são todos espirituais. Então, quando a gente começa a ver o mundo com Isaac Newton, e as coisas vistas como Newton, elas são vistas todas através dos cinco sentidos. Essa é toda a sua filosofia, a filosofia newtoniana. E o que Cristo está nos ensinando no curso em Milagres é que os cinco sentidos foram feitos pelo ego, para manter a mente cega de saber da verdade. Então, isso nunca vai ser percebido como verdade por causa da percepção que envolve os cinco sentidos. Você nunca vai perceber a realidade, porque a realidade é puro amor abstrato e ela poderia dizer que tudo sobre a percepção é falso. Agora você pode imaginar, nossa, que caminho interessante. Tentar entender a verdade quando a percepção e tudo que o ego fez, incluindo todo o tempo, espaço, o cosmos, tudo parte de uma projeção para te manter cego e não conhecer quem você realmente é, como Cristo. E o que a gente vê é que um monte de textos antigos, como o Bhagavad Gita falava sobre as mentiras dos cinco sentidos, e Jesus fala dos olhos do corpo que foram feitos não para ver, que as orelhas os nossos ouvidos não foram feitos para ouvir. Nos ensinamentos da grande sabedoria, nos diz que você não pode realmente confiar e seguir o que você está percebendo com os teus cinco sentidos, porque o ego fez elas e usa elas para te manter sem acordar e conhecer quem você realmente é. Então é uma armadilha. Você pode dizer que todo o cosmos é ficção científica. Algumas vezes as pessoas querem perguntar: isso realmente aconteceu ou isso é uma ficção científica? E Jesus diz que todo o cosmos é uma ficção científica. E quando a gente olha o termo fantasia, a maioria de nós tem uma ideia do que as fantasias são. Nós pensamos em fantasias na nossa mente e o que Jesus nos diz é: tudinho o que você percebe é fantasia, sem exceção. Tudo que você percebe, sem exceção, é fantasia. E é mantido pelo ego, que gera isso. A realidade não tem nada a ver com fantasia. Fantasias envolvem imagens e fazer falsas associações para obter prazer. É o que Jesus nos diz sobre essas associações falsas. Então, esse é um mundo de ficção, parece aquele filme Fantasia. Agora, se vocês verem um pouco para trás e a gente passa a ver lá adiante, nós podemos ver que, por causa que o Isaac Newton acreditava em tudo que ele acreditava era baseado no mundo físico, nesse cosmos, que basicamente
que basicamente o Newton e todos os outros cientistas estão enraizados na crença falsa. Então, não foi só que a ciência foi baseada em crenças falsas, mas muitas religiões e a teologia, a educação é baseada em falsas crenças. A maior parte do nosso sistema de psicologia também é enraizado em falsas crenças. Vamos ver, por exemplo, alguém como Sigmund Freud. Alguém já ouviu falar do Sigmund Freud aqui? Eu acho que sim. O que Freud escreveu, o que Freud dizia, que todos os sonhos são desejos de satisfação. E Jesus concorda com Freud nesse ponto. Mas Jesus não está falando só dos nossos sonhos noturnos. Ele diz que o mundo que nós percebemos também é um sonho de mundo também. Ele diz no curso que todo o teu tempo é usado para você sonhar. E todo sonho é focado em satisfazer desejos. Desejos para se satisfazer, olhar por melhores situações para o corpo, em termos de saúde, em termos de coisas para fazer, mais agitação, mais estímulos, mais aventuras. Então, o ego em si mesmo é um desejo de morte. E isso pode ser bem chato, entediante. Então, o ego teve que inventar um mundo de substituição com um mundo de coisas pseudo agitadas, pseudo aventureiras, pseudo estimulantes. E Jesus está dizendo que toda essa fantasia, sem exceção, é fantasia. É tudo fantasia, sem exceção. Não tem nada real em nada que os seus 5 sentidos te mostrem. Agora, tinha um filósofo na Alemanha. Você já ouviu sobre o Immanuel Kant? O Kant foi um filósofo maravilhoso, porque o Kant fez a pergunta: como que nós sabemos o que nós sabemos? Infelizmente, o Isaac Newton, que viveu também na Europa e Inglaterra, ele não se fez essa pergunta, não respondeu essa pergunta. Como que eu sei o que eu sei? Então, basicamente, Kant especulou, ele pensou, tudo que a gente conhece é de uma ou de outra forma. Ou anterior aos 5 sentidos existia, que significa que alguma coisa já estava lá antes dos 5 sentidos. Então, por isso que nós conhecemos o que nós conhecemos. Ou então é depois, posteriormente. Então, posteriormente seria tudo que vem depois dos 5 sentidos. Então, basicamente, o Kant fez a pergunta: como que nós sabemos o que nós sabemos? Se tudo que nós sabemos vem depois dos 5 sentidos, então são baseados nos 5 sentidos. Mas se tudo que nós conhecemos veio anteriormente aos nossos 5 sentidos, então Jesus, antes de Abraão, era eu sou. Antes do Big Bang, seria eu sou. Antes dos 5 sentidos, parece ser como Jesus. Eu sou. Eu sou um com o meu Pai. Eu sou um com o meu Pai, com Deus. Então, isso é uma coisa bem grande. Eu acho que foi nos anos de 1400 que foi a primeira vez que alguém realmente começou a ponderar sobre antes dos 5 sentidos e depois dos 5 sentidos. Mas o Kant, ele disse basicamente que isso era uma questão muito importante, porque se o propósito da filosofia é encontrar significado, sentido, e o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido está antes dos 5 sentidos, antes do tempo linear, isso significa que nós temos uma prioridade. Isso é muito importante. O Newton, ele assumiu que o significado, o sentido só poderia ser achado depois dos 5 sentidos, através dos 5 sentidos. Esse era o maior problema do Newton, porque ele basicamente ele assumiu que tem coisas no tempo e espaço que são absolutas, que Deus criou. E Jesus tem
clareado, dizendo que Deus não criou coisa alguma de tempo e espaço. Deus não criou o tempo, Deus não criou o espaço, não criou a gravidade, Deus não criou mobilidade, buracos negros, estrelas, gases. Deus não criou nem o que a gente chama da luz, que atravessa e viaja através do tempo e espaço, na velocidade da luz. Deus não criou isso e outra coisa, Deus não criou a mudança, a transformação. Uau, tudo nesse cosmos está se transformando. Eu até tenho visto painéis publicitários que dizem que a única coisa constante é a mudança, é a transformação. Não, Cristo é imutável. O Espírito é imutável. Deus é imutável. A luz é imutável. O amor eterno e a luz. A realidade é imutável. Então, o Immanuel Kant faz essa pergunta super importante. E isso, na verdade, é uma coisa super importante para a gente que estuda um curso em milagres, que pratica a verdade, que está interessado na verdade. Agora, tem alguém nessa sala que é interessado em filosofia? Temos algum filósofo na sala? Então, tem um ramo da filosofia que é chamado epistemologia. E para vocês que não sabem o que epistemologia é, eu vou deixar bem simples. A epistemologia é o estudo como que a gente conhece o que nós conhecemos. Quem você acredita que é como um ser com essa personalidade? Não existe. O mundo que você percebe através dos seus 5 sentidos não existe. As estrelas que você olha à noite, ou a lua, ou o sol que você olha durante o dia, não existem. As pessoas falam sobre que nós temos um sistema solar. Esse sistema solar não existe. A galáxia que esse sistema solar está dentro não existe. E todas as outras galáxias que eles estão descobrindo, com os grandes e poderosos microscópios e telescópios, não existem. Ok, muito bem, obrigado. Obrigado, Jesus, por esclarecer a metafísica. Nós sabemos que Freud disse que esse mundo era para satisfazer os nossos desejos. Mas o que o Freud não sabia realmente era que o desejo desse mundo e desse cosmos de satisfação era um desejo que fez esse cosmos ser criado pelo ego. É um desejo de morte. É o que o Freud chama de Thanatos, o desejo de morte. Então, todo o cosmos foi feito, o Big Bang, e tudo que veio do Big Bang, que foi estendido, que foi gerado da entropia, e mais adiante foi acelerado em estados de desordem, soa como uma história de terror. Mas eu estou falando só de cosmos. Não estou falando sobre Deus. Isso soa como uma história de horror, porque é uma história de terror nesse sentido, porque toda ela foi baseada em desejo de morte. Todos os elétrons foram inventados pelo ego. Todos os prótons, os nêutrons, todas as moléculas, todos os organismos de uma célula só, a ameba e todas as coisas que o Darwin falava, e a evolução das espécies, são ilusões, ilusões, ilusões. Maia, Maia, Maia. Bem, a boa nova é que Jesus, de verdade, ele transcende o ego, então ele mais vira como uma demonstração do que é possível, porque Jesus pareceu ser um homem que andava separado dos outros seres humanos, e ele pareceu andar e ensinar, e ele curou os doentes e foi criado. Ele levou a morte e fez algumas coisas realmente extraordinárias. Mas lembra, isso tudo é simbologia. Você tem que, na verdade, perdoar Jesus. Você tem que perdoar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os bebês, e todos os organismos, e todo o tempo e o espaço.
O que Jesus nos diz para acordar para a nossa natureza eterna é perdoar tudinho. Você tem que chegar num lugar em que você pense, tudo isso foi um erro, um engano. Eu quero dizer tudo isso. Eu quero dizer todos os aspectos do cosmos. Você tem que ver que foi parte desse engano. Agora, se a gente começa a ver as pessoas dentro da psicologia, nós mencionamos o Freud e o Jung, que fez grandes contribuições que ele mantinha falando sobre a mente inconsciente e as sombras do ser. E Jesus nos fala a mesma coisa no curso. Você tem que olhar para as sombras do seu próprio ser, porque você deve elevar elas para a sua consciência e ver essa impossibilidade antes de você se tornar livre do mundo. Carl Jung e as suas contribuições diziam: você tem que ver as suas sombras. Você não pode negar isso. Você não pode repreender isso. Você não pode manter isso fora da tua consciência e esperar que você vai acordar desse mundo. O Abraham Maslow e a hierarquia das necessidades, a grande pirâmide. O que estava no topo dessa pirâmide? A atualização própria, a atualização do próprio ser. A mesma coisa que os antigos gregos diziam: conhecer a si mesmo. Esse que é o propósito desse mundo, é simplesmente conhecer a si mesmo. Esse mundo não tem outro propósito exceto conhecer a si mesmo. Conhecer quem você é. Se você tentar dar outro propósito para o mundo que não seja conhecer quem você realmente é, verdadeiramente como uma criação de Deus, você vai entrar nas distrações e camadas com muitas camadas e camadas e camadas de distrações. Você pode dizer que esse tempo e espaço, esse cosmos, é a vila das distrações, ao máximo. Bom, por que esse filme é tão bom pra gente hoje? É porque, bom, tem uma porção de personagens muito interessantes. É no começo dos 1900, dos anos 1900, e daí nós temos o Albert Einstein, jovem, e o Einstein está trabalhando na sua teoria de relatividade, porque as coisas que mantêm o Einstein acordado durante a noite, durante o começo desse filme, é que ele tenta entender a gravidade. O que vocês acham disso como um problema? Ele não está muito interessado nos problemas interpessoais. Ele tem esposa e filhos, mas ele não está tão interessado nisso. Ele não está muito interessado na posição dele no mundo. Ele não está muito interessado em que país ele é, de que país ele é. Ele não está interessado na maioria das coisas mesmo. A única coisa que mantém o Einstein durante esses primeiros anos antenado durante a noite é esse problema da gravidade. Isso não é adorável? Isso é profundo. Ele não dorme à noite porque ele tenta entender a gravidade. E ele tem alguns problemas ali porque ele não pode aparentemente entender isso. E isso foi um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. É no começo do filme o Einstein está com um estudante dele. E ele é casado e ele tem 2 filhos e ele vive em Zurique, na Suíça. Na verdade, ele deixou a Alemanha. Estava em Zurique e ficou ponderando. Ele está ponderando sobre a gravidade. A sua esposa quer conversar sobre família e crianças e esse cara quer pensar sobre gravidade. Vocês têm que amar porque cada verdadeiro cientista quer encontrar a absoluta verdade. E para o Einstein entender como a gravidade funcionava, na conjunção com o tempo e o espaço e o movimento, ele queria saber como que a gravidade funcionava. Ele queria entender como que isso estava dentro do esquema das coisas. Todo mundo, enquanto um verdadeiro cientista, quer encontrar alguma coisa absoluta.
Cientistas não estão interessados em pontos de interrogação. Cientistas gostam de respostas. E adivinha o quê? Os psicólogos adoram respostas. Adivinhe, filósofos adoram respostas. Pessoas de tudo quanto é tipo de educação gostam de respostas em todos os campos de estudos. Nesse mundo, todo mundo está procurando por a absoluta verdade. Jesus basicamente nos diz que a única coisa absoluta é a realidade, que Deus é o criador da realidade. E a única coisa que você realmente pode saber e conhecer é conhecer a si mesmo como Deus te criou. E você pode conhecer Deus dessa forma. E então conhecer suas próprias criações, que são puramente espirituais. Mas ele basicamente nos ensina, e isso seria o final da epistemologia, como eu conheço o que eu conheço, como eu sei o que eu sei. Jesus diz que quando você acorda e lembra quem você é, você vai conhecer a si mesmo, você vai conhecer Deus e você vai conhecer a criação, suas criações. E tem uma epistemologia divina. E essa pega o prêmio. Não tem nada no campo da epistemologia que esteja mais perto do Cristo vivo, porque Cristo é conhecer a si mesmo. Que os gregos falavam, Cristo, a ideia abstrata de pura luz, é o propósito de tudo. Não existe nada mais para conhecer. Entenderam? Se alguém te diz, vocês ouviram alguma coisa no rádio? A última coisa que está acontecendo no mundo? Daí você não tem que dizer eu ouvi ou eu já sei tudo, porque a definição de ser um ser humano é essencialmente você não conhecer nada, você não saber de nada, mas pensar que você sabe de alguma coisa. Isso que é ser humano. Você não sabe de absolutamente nada, mas você pensa que você sabe de alguma coisa. E essa é uma ótima definição de ser humano. Não conhece absolutamente nada e pensa que sabe de alguma coisa. Em termos de significado, não existe significado nesse cosmos. E é por isso que a primeira lição do curso em Milagres é: nada do que eu vejo significa coisa alguma. Por isso que o livro de exercício na lição 128 é: o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Alguns de vocês podem se lembrar do Shakespeare. Todo mundo lembra Shakespeare? Uma das suas peças foi Muito Barulho por Nada. Essa foi sua peça e isso se aplica muito bem para esse cosmos. Muito barulho por nada. Bom, quando Einstein chega e ele começa a olhar a gravidade e formular sua teoria da relatividade, ele começa a perder umas partes e não tem certeza sobre isso no começo desse filme. Mas tem um cientista na Inglaterra chamado Arthur Eddington. E enquanto Einstein era um físico, e o Eddington é um astrofísico e um astrônomo. Então aqui é onde Jesus vai trazer tudo junto. Ele vai pegar um cientista da Alemanha, o Einstein e o astrofísico e astrônomo da Inglaterra, e eles vão colaborar, ser colaboradores. Vocês não amam como Jesus usa colaborações quando você menos espera? Isso parece Anna e o Ken, uma grande colaboração, Guatemala e Inglaterra. Isso é tão radical quanto Alemanha e Inglaterra. Porque no começo desse filme, a Alemanha e a Inglaterra vão estar em lados opostos da Primeira Guerra Mundial. Eles vão tentar matar uns aos outros. E eu sei que a Anna e o Kenneth têm esses pequenos momentos também, quando eles pensavam que eles iam matar um ou outro. Mas vocês podem ver como Jesus usa tudo que tem nesse mundo para nos trazer nessa experiência de unidade, porque essa que é a verdade, a unidade que é a verdade. Então isso é só o começo da Primeira Guerra. Einstein está indo para Zurique
Ele vai ser atraído para Berlim, para uma posição com mais dinheiro. Ele vai ser atraído para lá. E, ok, tem lendas nesse filme. Algum de vocês já ouviu falar sobre o Max Planck? Bom, o Max Planck é o pai da teoria do quantum. Então, para vocês que gostam de quântica, de quantum, Max Planck foi o pai da teoria quântica. E o Max Planck vai atrair o Albert Einstein de Zurich para Berlim, e o Einstein deixa os seus filhos e a sua esposa, mas esse é o começo da Alemanha nazista. Imagine o Albert Einstein indo para Berlim e os nazistas estão se juntando para fazer uma conspiração para matar as pessoas. Conspirando para usar a ciência alemã para, vocês entendem, fazerem explosivos de nítricos, venenos para começar a envenenar as pessoas. E o Albert Einstein que pensa, nossa, isso vai longe do meu propósito de vida. Ele é um físico e ele acha que intuitivamente sente que todas as pessoas são irmãos e irmãs, todo mundo é conectado e ele quer descobrir como que tudo isso funciona junto. Então, finalmente, ele poder conhecer mais sobre a conexão. Ele está lá para as conexões. Ele não está lá por causa da guerra. Ele não está lá para fabricar gases envenenadores. Não está lá para usar a ciência para matar pessoas. Ele está lá pelas razões certas. Ele vai para o absoluto. Ele quer conhecer qual é a profunda verdade. E isso é o que um bom cientista puro, um verdadeiro cientista, um cientista maior, é aquele que quer encontrar a verdade, encontrar o absoluto. Então, o Arthur Eddington está na Inglaterra. Ele é um quaker. O que vocês acham disso? Não é uma combinação interessante? Astrônomo, astrofísico e ele é um quaker. Alguém está sabendo o que é os quakers? Eles são super devotados a Deus. Muito simples, e os quakers são muito não violentos. Então vocês podem só imaginar quando o país deles entra na guerra. Então o Arthur Eddington não quer nem saber disso. Exatamente como Einstein, que diz, eu não tenho nada a ver com a guerra, eu não tenho nada que fazer com isso. Eles estão para a verdade. Eles estão nisso para chegar ao fundo. Esses caras são elevados por encontrar o significado mais profundo, que está abaixo da superfície das coisas. Então, na verdade, a gente vai ver no filme como o Arthur Eddington e o Albert Einstein, eles se tornam amigos, amigos de cartas, de correspondências. Quando Eddington começa a saber mais do Albert Einstein, na sua biblioteca e do seu observatório, onde ele tem uma posição, ele vai ver o que tem no Albert Einstein. Então, na superfície das coisas, a Inglaterra e a Alemanha entram em guerra. Uns contra o outro, parte da Primeira Guerra Mundial. E todas as suspeitas em volta da guerra não são associadas com os alemães ou com os britânicos. Então, quando os países entram em guerra, é aí que você realmente vai ver no que você acredita. Se você acredita em países ou não. Esse é um bom teste para a tua mente. O quanto você está apto e com vontade de se entregar às letras do John Lennon. Imagine que não há países. Eu penso se você pode. Não existe nada para você matar ou morrer por. É uma irmandade de homens, vocês vejam. É o nosso poeta John Lennon. Ele era o místico dos Beatles. Mas isso é lá atrás, muitos anos. 50 e poucos anos antes dos Beatles. No começo dos 1900. E esse é o contexto do filme. Como isso vai nos impactar? Eu vou fazer o comentário durante o filme, para mostrar para vocês como isso é tão importante para o nosso despertar, o despertar para o Cristo. Também, enquanto a gente vai profundamente nesse filme, que as coisas que a gente considerava um conflito importante não são realmente conflitos importantes de forma alguma.
A maior parte das pessoas vai dizer: eu tenho problemas interpessoais difíceis. E num esquema maior das coisas, não existe realmente dificuldades interpessoais. São só projeções na crença da separação. Algum de vocês vai dizer tem problemas, questões globais? Existem problemas entre diferentes nações? Tem problemas entre eu e minha vizinha? Problemas entre eu e os meus cachorros, meu gato? Tem as questões da poluição, as questões do meio ambiente. Tem um monte de tipo de questões e o que esse filme vai nos ajudar a ver com Jesus nos ajudando, é que todas essas questões que nós acreditamos não são questões reais. A única questão que a gente tem que lidar é a crença na separação de Deus. E essa única questão gera um problema de percepção, que basicamente já foi resolvido. E Jesus sabe que já foi resolvido, solucionado. E ele está dizendo: por favor, fiquem comigo e venham do meu lado comigo. Junte-se a mim, reze, ore comigo. Fique comigo e você vai ver que os problemas que você acredita que existem não são problemas de forma alguma. Tem sido só um problema de percepção. A coisa que eu adoro sobre esse filme, esses dois são dois homens que são pessoas que não estão muito afim, não parecem que são colaboradores. Eles vêm de uma vida bem diferente, Alemanha e Inglaterra. Eles têm educação bem diferente. Eu não acho que nesse ponto Einstein ia se identificar com nenhuma religião em particular. Mas o Arthur Eddington e ele é um quaker, ele é muito devotado e seguidor de Jesus. E ele está bem dentro da não violência e também tem uma mente aberta. Os dois personagens desse filme têm a mente aberta. E você realmente tem que ser mente aberta se você está indo para a verdade. Você não pode carregar com você preconceitos e opiniões tendenciosas.